Olá pessoal, eu sou o professor Eric e trago para vocês hoje a resolução das questões de Química do vestibular 2023 da UEMS, a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Essa que é a terceira prova de vestibular específico para se ingressar na UEMS, né? A UEMS passou a ter vestibular próprio bem recentemente e essa é uma prova realizada pela FAPEC, a mesma banca que realiza os vestibulares da UFMS. Consequentemente, é uma prova que tem exatamente o mesmo estilo da prova da UFMS, a mesma organização, o mesmo número de questões, até mesmo no caso de Química, a mesma numeração, né? A numeração das questões de Química é a mesma da UFMS e, consequentemente, tem os mesmos problemas também, já que a FAPEC volta e meia comete erros aí em sua prova. Nessa aqui não tem nenhum erro muito grave, mas tem algumas coisas que eu acho que podia ter sido melhor pensada, melhor elaborada. Dito isso, a prova, então, o vestibular 2023, nas questões de Química, eu achei que teve umas questões bastante simples e algumas questões até um pouco mais avançadas. E a gente vai discutir sobre elas na resolução. Começando na questão 41, ele diz para a gente que óxidos são considerados compostos binários, em que o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Lembrando, o que significa composto binário? Composto formado por dois elementos, sendo que um deles, obrigatoriamente, tem que ser o oxigênio, no caso, mais eletronegativo. E aí, por fim, ele pergunta para a gente qual das alternativas apresenta somente óxidos básicos. Galera, qual que é a definição, então, de óxido básico? Óxido básico é um óxido, né, um composto binário que tem oxigênio, que quando combinado com água, vai formar uma base. Lembrando, né, que na química inorgânica, o nome oficial das bases aí são os hidróxidos, beleza? Então, se você misturou um óxido com água e formou um hidróxido, ele é um óxido básico, tá? E de maneira geral, pessoal, os hidróxidos, ele é a combinação de um cátion metálico com o ânion hidróxido, que é o ânion OH-. Esse M aqui, tá? Eu usei de maneira genérica, tá? Para representar um metal. Um cátion metálico, algum composto que tenha carga mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e que seja metal. Beleza? Então, olha só, se eu quero formar um hidróxido, tá? A partir de um óxido, e os hidróxidos têm metal, significa que o óxido vai ser a combinação de um metal, tá? Um cátion metálico com um ânion O2-. Tá? Então, normalmente, os óxidos básicos vão ser óxidos que sejam a combinação de metal com oxigênio. Essa definição que eu passei aqui, ela tem algumas exceções. Por exemplo, o óxido de alumínio ou o óxido de zinco, eles se encaixariam nessas definições de óxido básico, né? Afinal, tanto alumínio quanto zinco são metais, tá? Mas eu digo que eles são exceções porque eles de fato se comportam como óxido básico, mas dependendo da situação, eles também podem se comportar como óxidos ácidos. Então, por isso, esses dois aqui, eles são chamados de anfóteros, beleza? Porque eles podem se comportar como base, conforme eu expliquei, ou também como ácido, e eles são um caso à parte. Dito isso, tá? A gente já discutiu as exceções. Caso eu tenha um ametal com oxigênio, aí eu descarto a possibilidade, tá, de ser um óxido básico, porque a metal aqui não vai formar nunca um hidróxido, beleza? Sabendo isso, a gente pode responder a questão. Por exemplo, no item A, ele começa com óxido de zinco, que não é uma boa, porque a gente acabou de discutir que o zinco é uma exceção, é um anfótero, mas eu ainda não descartaria essa opção, né, porque ele também pode se comportar como uma base, mas ao chegar aqui, ó, no SO3, trióxido de enxofre, eu descarto, porque enxofre é ametal, tá? Então, não pode ser um óxido básico. Na alternativa B, nós temos o óxido de prata, prata é um metal. Óxido de lítio, lítio é um metal do grupo 1, metais alcalinos. Óxido de cálcio, cálcio é do grupo 2, metais alcalinos terrosos. E o óxido de ferro, ferro é metal, né? Então,
Aqui todos eles são metais, resposta na alternativa B. Vamos ver se tem problema nas outras? Na C, ele traz FO2. Galera, só que eu já podia descartar porque flúor é ametal. Descarta a alternativa C, tá? Mas eu vou fazer uma discussão por curiosidade aqui, que é o seguinte. O flúor, ele é o elemento mais eletronegativo que existe, tá? Mais até mesmo do que o oxigênio. Aliás, ele é o único que ganha do oxigênio. E para ser óxido, o mais eletronegativo tem que ser o oxigênio, tá? Inclusive, quando eu combino flúor com oxigênio, a fórmula fica OF2, tá? O F vindo depois do O, porque normalmente quando a gente fala de um composto molecular, o mais eletronegativo fica do lado direito, tá? Então, a gente não pode considerar a combinação de oxigênio com flúor um óxido, beleza? Mas isso é mais por curiosidade, tá? Não interfere na questão. O fato de ter flúor já faz a gente descartar a alternativa C. Na D, nós temos fósforo e enxofre, que são ametais, e flúor também, então pode descartar. E na alternativa E, nós temos hidrogênio, que também é um ametal, tá? Então, por conta disso, a gente descarta, beleza? Tem o silício aqui, que poderia dar uma certa polêmica, porque o silício, em algumas situações, é considerado semimetal, mas na maioria das vezes o silício é considerado um ametal, mas na dúvida, a gente já poderia ter descartado por conta da água. E aí, com isso, fechamos questão 41. Questão 42, uma questão aí de química orgânica envolvendo bioquímica. Confesso que eu não gostei muito do texto da questão, do texto introdutório, eu achei confuso, porque ele fala pra gente que nós temos 3 compostos orgânicos, como nós podemos ver na figura, né? A, B e C. E aí ele fala, entre eles temos um grupo funcional oxigenado, um de função mista e outro nitrogenado. Eu confesso que eu tive que ficar olhando algumas vezes até entender o que ele estava querendo dizer, e na verdade o que ele está trazendo aqui é uma descrição de cada um dos 3. Então acho que ficaria melhor se ele tivesse dito, entre eles temos um com grupo funcional oxigenado, porque aí ficaria mais claro que ele está falando do composto e não exatamente das funções presentes, né? Mas enfim, dada essa descrição, quem que seria o grupo funcional oxigenado? Quando a gente vai procurar a função, pessoal, basicamente a gente procura N ou O. No composto A, nós só temos N, então o composto A seria o tal do nitrogenado, porque só tem nitrogênio, tá? Já o composto B, nós temos N e O, então esse seria o tal do misto. Enquanto o composto C, nós só temos oxigênio, tá? Então esse seria o oxigenado, beleza? Uma coisa que vai ajudar a gente a resolver essa questão, que eu já vou identificar agora, são as funções presentes. Então, quando nós temos nitrogênio fazendo ligação simples com carbono, que é o caso desses aqui que eu estou circulando de azul, nós temos a função amina, tá? Nitrogênio que só faça ligação simples com carbono. Caso nós temos o nitrogênio fazendo ligação dupla com carbono, tá? Nós vamos ter a função imina, que são os que eu estou circulando, então, de roxo. E aqui, ó, nós temos uma C dupla O, OH no mesmo carbono, então aqui nós temos um ácido carboxílico. Agora eu vou fazer aqui de amarelo, nós temos 3 OHs ligados a carbono saturado, tá? Todos esses 3 aqui, então, são álcool. E, finalmente, nós temos aqui, ó, uma C dupla O, deixa eu procurar uma cor diferente aqui, vou fazer de vermelho mesmo, tá? C dupla O na ponta, que é a função aldeído, certo? Então, já destaquei aqui as funções para ficar mais fácil aí de a gente julgar as alternativas. Na alternativa A, ele fala que a estrutura A é função mista, por isso eu já descartaria, né? Porque o A, como a gente pode ver aqui, ele é nitrogenado. E ele ainda fala que representa um aminoácido. Se vocês não lembram, aminoácido é um composto que tem a função amina e ácido carboxílico, que é o caso do B, tá? O B é um aminoácido, o A não. Então, vamos marcar como errada aqui a alternativa A. Alternativa B. A estrutura C possui função oxigenada, fato, certo?
e representa um lipídio. Então, olha só, essa questão ela exige, além de conhecer as funções, que você saiba sobre bioquímica. E quando a gente estuda bioquímica, a gente tem que aprender que um lipídio, ele é um triéster, tá? Ele é uma estrutura longa com vários carbonos e que repete 3 vezes a função éster. E aí, como vocês podem observar, né, a gente não identificou nenhuma função éster. E, aliás, por curiosidade, o composto C, ele repete várias vezes a função álcool e tem um aldeído, tá? Isso é um carboidrato. Carboidrato é um poliálcool, e aí pode ter uma função aldeído ou pode ter uma função cetona, beleza? Então, não é um lipídio, logo, descartamos aqui a alternativa B. A alternativa C diz pra gente, a estrutura A e B são mistas, errado, né? A seria só nitrogenado, e podemos classificá-la como bases nitrogenadas. Não, né? Quem a gente classificou como base nitrogenada, na verdade um composto nitrogenado, seria o A. E por curiosidade, quem não se lembra, base nitrogenada é aquilo que está no DNA, adenina, timina, guanina, citosina, beleza? D. A estrutura B é uma função mista, ok, e representa um alfa-aminoácido. A gente já viu que o B é um aminoácido, tá? Essa aqui é a alternativa correta. Ele fala do tal do alfa-aminoácido, e aí eu vou comentar aqui com vocês por curiosidade. Alfa-aminoácido é o seguinte, ó, nós temos o carbono que faz aqui a função ácido carboxílico. O primeiro vizinho dele seria o carbono alfa, tá? E aí, se esse carbono, que é o vizinho do ácido carboxílico, estiver ligado à função amina, tá? A gente chama de alfa-aminoácido. Caso, por exemplo, a amina tivesse a 2 carbonos de distância aqui do ácido carboxílico, seria o beta, beleza? Mas nesse caso, a gente percebe que é o alfa, então confirma que a alternativa D está correta. E por fim, vamos ver por que a alternativa E está errada. A estrutura A possui função nitrogenada e representa um carboidrato como a estrutura C. A estrutura C é um carboidrato, a estrutura A não. Tá? A estrutura A é base nitrogenada e, como comentei, são aquelas estruturas que estão no DNA. Então, é uma questão que você tinha que saber sobre função orgânica, mas tinha que ter estudado também bioquímica. Questão 43, uma questão aí bastante simples em termos de cinética química, de fatores que influenciam a velocidade de reação, e eu diria que é uma questão até muito boa para o professor que dá uma aula sobre como alterar a velocidade de reação, ele coloca essa questão aqui para o aluno ver se realmente entendeu, se os conceitos ficaram claros, porque ela vai passar por todos os fatores aí, né, para a gente julgar qual que é a alternativa correta. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui. A velocidade de uma minoria das reações químicas cresce com o aumento da temperatura? Bem, a gente estuda que quando a gente esquenta, a velocidade da reação fica mais rápida. E qual que é o problema aqui? Porque ele fala, ó, a velocidade cresce com o aumento da temperatura. Mas o problema aqui está nessa palavra minoria. Não, é comum, né? Você esquentar a reação e ela ficar mais rápida. Na verdade, acontece na maioria, não sei nem se em 100% das vezes, né? Na química é até meio complicado você cravar que seja 100%, tá? Mas com certeza, na imensa maioria, quase 100% das vezes, sim, você aumenta a temperatura, aumenta a velocidade. No item B, a velocidade de uma reação química quase sempre independe da concentração dos reagentes. Bem, normalmente, quanto maior a quantidade de reagente, mais rápida a reação. O problema é essa palavra aqui, ó, independe. Não, né? Tá? Aliás, quase sempre independe. Tem situações que não depende mesmo, tá? Da concentração dos reagentes, mas são exceções, não é regra. E esse quase sempre independe aqui não tá legal, tá? Inclusive, lembre-se, quanto maior a concentração dos reagentes, maior costuma ser a velocidade da reação. Item C. A velocidade de uma reação química depende da orientação apropriada das moléculas no choque. Certo, tá? Essa aqui é a alternativa correta, porque
Quando a gente vai estudar cinética química, a gente aprende que para que tenha reação química, as moléculas elas vão ter que se chocar, né? Esse choque vai ter que ser uma colisão efetiva, e para colisão ser efetiva é necessário dois fatores: que as moléculas se choquem com energia, com força suficiente, e que elas se choquem na posição correta, que é exatamente o que essa questão está falando, né? Depende da orientação apropriada, delas se chocarem na posição correta. Perfeito, item C. Item D, ele fala o seguinte, ó. Para reagentes sólidos, quanto maior a superfície de contacto, né? Então, eles estão usando um português antigo aí, né? Contacto. Menor será a velocidade da reação química. Não, né, galera? Aumentou a superfície de contato, né? Deixou a sua substância mais quebrada, mais repartida. Você deixa a velocidade da reação mais rápida e não menor, beleza? E na alternativa E, ele fala que a adição de um catalisador a uma reação altera a variação de entalpia da mesma. Não, o catalisador torna a reação mais rápida, tá? Mas não mexe na entalpia, não mexe na troca de energias da reação. Então, a alternativa E também está errada. Confirma a resposta C. Questão 44. A questão que eu considerei aí a mais difícil da prova, a FAPEC algumas vezes traz algumas questões meio diferenciadas, um pouco diferente do padrão, né? Não é regra, não é toda a prova que tem uma questão dessa, mas também não é incomum de acontecer. E essa questão, ela envolve aí o estudo de uma reação orgânica de uma maneira que nem sempre é estudada em sala de aula, né? É um jeito de se abordar a questão um pouco diferente. Eu, particularmente, acho bem legal, acho bem interessante esse tipo de estudo, até porque envolve um certo raciocínio, tá? Apesar da resposta também envolver um item um pouquinho pouco usual também de ser abordado. Mas vamos à resolução. Ele fala que a fenolftaleína, que é esse composto aqui, é bastante empregado na química, né? É um indicador ácido-base. E esse ecrasiado aqui é coisa da FAPEC, tá? Eu só digitei do jeito que estava lá. E é obtida pela reação abaixo, tá? Então, a gente tem um composto A, vai reagir com 2-fenol, formar a fenolftaleína e água. E aí, baseado na reação química orgânica, é correto afirmar que o composto A, eu não sei quem que é esse cara aqui, ó. Eu vou ter que descobrir quem é ele, qual é a função orgânica presente e qual é a fórmula molecular desse composto A. E aqui, o segredo não é você ficar pensando em qual reação química orgânica você estudou. Aqui o segredo é você pensar que, numa reação orgânica, os mesmos átomos que estão antes da seta têm que estar depois. Tá? Você não pode ter átomo nem aparecendo do nada, nem desaparecendo. E aí, a gente começa olhando o seguinte, ó. Tá vendo que aqui nós temos 2-fenol? Tá? Onde estão esses fenols aqui no composto que vai ser formado? Um deles está aqui, né? Estou destacando eles de vermelho. E o outro está aqui, certo? Então, a gente já achou os 2-fenol. Ó, provavelmente o composto A está naquilo que sobrou, mas vamos avaliar mais alguns aspectos com calma aqui. Tá vendo, ó, que tem uma ligação que junta esses fenóis ao resto da estrutura. E lembrando, pessoal, que no caso aqui dos fenóis, do fenol, né, cada carbono desse aqui, ó, ele tem um hidrogênio. Só que um desses carbonos, né, ele vai ter que se ligar no resto da estrutura. E para que tenha ligação disponível, ele vai ter que o quê? Ele vai ter que se livrar desse hidrogênio aqui, né, para ele poder fazer essa ligação aqui, ó, tá? Lembrando que isso vai acontecer 2 vezes. Mas eu falei aqui se livrar do hidrogênio, mas a gente sabe que um átomo ele não pode sumir, ele vai parar em algum lugar. Onde será que esse hidrogênio aqui foi parar? Aí a gente vai olhar aqui, ó, que esses hidrogênios vai parar aqui na água. E lembre-se, ó, que esse processo ele está repetindo 2 vezes, né? Então, eu vou arrancar um hidrogênio de cada fenol. Eu vou arrancar um hidrogênio daqui, um daqui, para formar a água. Beleza? E aí, o que mais que a gente tem que avaliar aqui, ó? Isso aqui que sobrou, né? Ele tem que estar presente antes da seta. Então, o composto A vai ter que ter isso aqui. Aliás, eu vou desenhar ele aqui.
para a gente poder discutir melhor, tá? Então, eu desenhei ele aqui, e aqui ó, a gente vai focar, vai prestar bastante atenção nesse carbono aqui, que corresponde a esse aqui, ó. Tá vendo que esse carbono está fazendo duas ligações com o fenol, né? Então, aqui vai ser o ponto de junção entre os fenóis e o composto A, tá? Ou seja, antes ele não pode estar fazendo ligação. E onde que esse cara vai estar ligado? Observa que tem um oxigênio aqui da água, né? A gente sabe que dessa água, os dois hidrogênios vieram do fenol. O oxigênio ele vai ter que vir de algum lugar. E que lugar é esse? É do que sobrou, né? Então, pessoal, esse composto verde aqui, ele vai ter que se ligar com o oxigênio e olha só, o oxigênio ele tem que fazer duas ligações e se você prestar atenção, esse carbono aqui que está circulado em verde, ele fez duas ligações, faltam duas, né, para ele ficar satisfeito, para ele ter as 4 ligações. Então, o que que nós vamos fazer aqui, ó? Uma dupla ligação com o oxigênio. E aí a gente fechou o nosso composto A, tá? Vou até apagar o risco de verde aqui. Acabei apagando a ligação dupla com O, né? A gente fechou quem é o nosso composto A, beleza? E aí, só para se situar, né? Esse oxigênio aqui vai ser o oxigênio da água, enquanto cada um dos dois hidrogênios era do fenol. E, bem, agora que a gente descobriu o que é um composto A, vamos para a alternativa, né? Qual que é a função? Aí vem outra dificuldade da questão, tá? A função que nós temos aqui é uma função que ela não é tão comum assim de ser estudada. Normalmente ela é passada mais como curiosidade, que é um oxigênio entre duas carbonilas, entre duas C-O, tá? O nome dessa função que tem um oxigênio entre duas carbonilas, né, entre duas C-O, é anidrido, tá? Na verdade, é a junção aí de dois ácidos carboxílicos. Então, além de ter que descobrir o composto A, você tinha que lembrar de uma função aí que a gente não costuma perder muito tempo, né, estudando ela, beleza? A gente já sabe, então, que a resposta vai ser a alternativa D, mas a gente tem que confirmar se a fórmula molecular está batendo, tá? Então, vamos lá, ó. Cada ponto aqui representa um carbono, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? De fato, nós temos 8 carbonos, beleza? Quantidade de hidrogênio. Esses carbonos aqui do benzeno, ó, eles estão fazendo 3 ligações, vou completar com um hidrogênio cada, certo? E os demais carbonos, vocês podem reparar que já estão fazendo 4 ligações, não coloque hidrogênio nele, tá? Então, eu acabei desenhando 4 hidrogênios, está batendo aqui H4, e o oxigênio tá fácil, né? 1, 2, 3 oxigênios, O3. A fórmula molecular está correta. Com isso, fechamos a questão 44. E chegamos então à questão 45, uma questão que particularmente eu não gostei. Apesar de ser uma questão simples, eu acho que pedagogicamente essa questão é boba, tá? Vamos fazer e eu vou explicar por quê. Ele diz pra gente que o rótulo de uma garrafa de água mineral traz essas informações. E aí, a pergunta é o seguinte: segundo as informações da tabela, é correto afirmar que a massa de íons de metais alcalinos terrosos dissolvida em 1 litro de água em miligramas é. Então, pessoal, olha só, a gente vai olhar a composição química, ela está em miligramas por litro, que significa miligramas a cada 1 litro, né? E ele perguntou para a gente 1 litro, então não vamos nem precisar nos preocupar com essa questão de volume. Mas ele quer saber qual é a quantidade em massa dos metais alcalinos terrosos. Metais alcalinos terrosos, que é o grupo 2 da tabela periódica, ou o grupo 2A, tá? E por que eu não gostei dessa questão? Eu fui dar uma olhada na prova do ano passado para saber se a prova da UEMS trouxe ou não tabela periódica. A prova do ano passado não trouxe. Então, eu acho, não tenho certeza, porque eu não tive acesso à prova completa, eu acho que a prova desse ano não teve tabela periódica também. E essa é uma questão que ela pergunta sobre os metais alcalinos terrosos, que são os elementos que estão na segunda coluna da tabela periódica. Se você tivesse uma tabela, você olhava a segunda coluna e procurava os elementos. Se você não tivesse tabela periódica, você teria que decorar, né? E aí tem as frasezinhas para decorar e tudo mais. Só que aí que vem
a questão. Eu não acho um conhecimento relevante decorar tabela periódica, tá? Eu acho um conhecimento relevante você saber extrair informação da tabela periódica, tá? Agora, decorar, né? Decorar é uma coisa antiga, uma coisa que já caiu em desuso, que já tem zilhões de discussão pedagógica falando que o ensino de química não deve ser um ensino decoreba. E aí me cai uma questão que basicamente quer saber se você sabe quem são os elementos do grupo 2. Então, eu achei pedagogicamente uma questão totalmente fora do ensino de química atual, das discussões atuais de como se deve estudar química, tá? Feita a crítica a essa questão, beleza? Quais são os elementos do grupo 2 aqui? Bicarbonato é um ânion, tá? Metais alcalinos tem que ser cátion. Cálcio é do grupo 2, beleza? Cálcio 2+, né? Carbonato é ânion, cloreto também, estrôncio é do grupo 2, tá? Fluoreto é ânion, magnésio é do grupo 2, potássio e sódio é do grupo 1 e sulfato é ânion. Então, os que nós temos são esses três. Ele quer saber quantos miligramas nós temos em 1 litro e aqui tem justamente miligramas por 1 litro. Bastaria a gente somar esses três números, tá? Pega esses três valores, soma, a soma desses três números vai dar a alternativa B e com isso fechamos a resolução da nossa prova. Se você gostou dessa resolução, lembra de curtir, se inscreva no canal, compartilhe aí com seus amigos que estão estudando e ajude o canal a crescer cada vez mais. Até a próxima. Falou, pessoal!